Saudações internautas e bem-vindos a Angop. Hoje para um Natal especial. Queremos convidá-lo a fazer parte deste programa que é especial para nós porque estamos hoje no Shopping Avenida, onde vamos conversar com dois convidados que nos vão trazer a essência do nosso tema. Vamos hoje vamos refletir sobre um tema especial para a construção de uma sociedade saudável, as famílias sólidas, a sociedade sadia. É sobre isso que nós vamos conversar. Tenho por isso comigo hoje a psicóloga Canguimbo Ananás e vou também conversar com o escritor Eliezer Rodrigues. Se estiver em casa com a família, tenha um bom Natal, porque nós queremos ajudá-lo a fazer com que este dia se torne realmente um dia de e com a família. Por isso, bem-vindos aos nossos convidados. Canguimbo, muito obrigada por mais uma vez ter aceito o nosso convite. Eu antes de mais gostava de agradecer pela lembrança e pelo convite e dizer aos angolanos muito obrigada por essa oportunidade de mais uma vez ecoar a minha voz e os nossos irmãos também que estão na diáspora. Nós aqui estamos para naturalmente poder intercambiar e podermos analisar sobre essa questão que nós vamos aqui debater, famílias sólidas, não é? E a sociedade, digamos assim, saudável. Um grande tema. E dizer-vos que estão de parabéns, porque é necessário que nós possamos falar da família, não só em dezembro, mas durante 365 dias, que é muito importante fazermos essa analogia. Obrigada mais uma vez, ver-te linda. Muito obrigada, é aqui. Realmente, pois, e obrigada igualmente. Também. Estão todos lindos, obrigada. Vamos também conversar com o Eliezer Rodrigues, é escritor e também é de casa já. Eliezer, bem-vindo a Angop. Muito obrigado, sinto-me feliz em fazer parte da casa da Angop. E saudações também aos internautas. Esperamos que possamos atingir a expectativa e poder lançar uma pedra nessa tal grande instituição família. Muito bem. Comecemos por si, Canguimbo. O que é que significa para você ter uma família sólida? Eu gostava de dizer que a família é a primeira instituição que Deus colocou na terra. E quando nós estamos a falar da família, estamos a falar de pai, mãe e, africanamente falando, uma família, digamos assim, alargada. E princípios e valores não se apaga, nós adquirimos no seio da nossa família. Cada família é uma família e aí eu entraria por um campo, dizer-vos que pessoas há que perderam a parentela, ficaram sem mãe, ficaram sem pai, mas substituíram pessoas que, na verdade, voluntariamente também, embora o pai biológico não fizesse seu papel, mas vão surgindo sempre pessoas que vão também investindo na forma de ser, na forma de estar, para que o indivíduo possa ser inserido na sociedade. Há famílias e há famílias. E então, independentemente do estado social, há valores que pensamos nós que ser muito importante. Uma coisa é a educação, outra coisa é a instrução. Então, uma família sólida é aquela que, na verdade, dentro do lar, eu digo lar porque há casas, e quando eu digo lar, o lar está presente o pai, está presente a mãe. A casa são as quatro paredes e que nós temos que fazer um grande trabalho. Do ponto de vista da socialização, nós estamos a falar da família, igreja, escola e instituições afins. Então pensamos nós que, enquanto pessoas, precisamos de receber educação no seio da família e também aquela instrução e outros princípios que nós vamos buscar na igreja para que nós possamos doar os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, a família sólida é aquela família onde temos o amor, a fraternidade, a generosidade e, acima de tudo, o espírito de partilha. O espírito de partilha. Eliezer, quais são os pilares que sustentam uma família saudável? O espírito de partilha faz parte também, acredita, deste processo? Disse que a beleza do edifício está nos acabamentos, mas a sua glória está nos alicerces. E quando esses alicerces são movidos, toda a casa, por mais bela que seja, rui. Então diria que
as bases sólidas de uma família são, eu tenho particularmente 4, que é a fé, a sabedoria, a obediência e a perseverança. Essas 4 bases, esses 4 pilares solidificam uma família. E lá mais para frente entrarei em detalhes, mas essas são as 4 bases que eu acho que asseguram a família. É fundamental que a família tenha princípios bíblicos? Fala de fé. Bem, vamos lá. Se a gente quiser saber o valor de um telemóvel, temos que procurar a quem criou. E a família é uma invenção de Deus, é uma criação de Deus. Ela não funciona, ela jamais funcionará sem Deus. Tira Deus da família, a família cai. Tira Deus da família, a família cai. Daí que eu disse que o primeiro grande pilar da família é a fé. E essa fé transcende de Deus para as pessoas que vivem na mesma casa. Olha lá, nós não podemos construir um relacionamento muito sólido entre nós se não tivermos fé entre nós. A primeira coisa, a fé em Deus nos dá sabedoria, mas a fé em nós nos faz partilhar as nossas vidas em conjuntas. Quando eu perco fé no meu pai, quando eu perco fé na minha mãe, obviamente isso redunda em perca de honra. E onde a honra vai embora, todo o relacionamento vai embora. Porque seja lá relacionamento de pai e mãe, seja relacionamento de marido, de amigos, a base fundamental é a honra. Tire a honra e ele vai embora. E essa honra está infundida na fé. Quando eu creio em ti, eu te honro. E quando eu deixo de crer em ti, eu perco a honra. E quando perco a honra, o relacionamento morre. Então, precisamos olhar para estes aspectos. Canguimbo, como é que a comunicação entre os membros da família pode fortalecer os laços familiares? É importante que exista comunicação dentro da família. Pensamos nós que o princípio da educação tem a ver mesmo com a educação. Faço aqui essa rima e o pleonasmo também. Diria que, do ponto de vista do relacionamento, e eu vou buscar uma experiência que eu vi no seio da família, a relação amorosa entre o meu pai e a minha mãe, em que nunca ouvi uma palavra obscena, nunca ouvi uma atitude colérica. E então pensamos nós que nós vamos buscar naturalmente essa grande imagem, não é verdade? Porque Deus pôs o homem na terra como a sua semelhança. Então pensamos nós que a família é um modelo, não é? Porque no seio da família, quando há um ambiente sadio, um ambiente salutar, um pai e uma mãe com bons predicados, naturalmente, e também aí, digamos, tudo conjugado com a palavra de Deus, então penso que nós teremos ou temos uma família harmoniosa, porque o pai é o espelho. O pai e a mãe são os modelos, e é um exercício do ponto de vista educacional, e eu recordo-me da firmeza da minha mãe, que era aquela mulher muito atenta, e outras mães também, naquela altura, que estavam sempre, qualquer situação de desvio de comportamento, estavam sempre a chamar a atenção. Não faças isso que eu vou dizer ao teu pai. Não até o vizinho tinha influência também na nossa educação. Então, dizer que as famílias amorosas fazem filhos amorosos, e porque nós temos sempre como modelo princípios, repito todos os dias, princípios e valores não se apagam, porque educação é educação em toda parte do mundo, independentemente de tudo. Nós somos africanos e temos modelos, temos princípios a preservar, não é? Educa-se a mulher, não é verdade? Educa-se também o homem, né? Eu digo, agora diz não porque é só a mulher, não, educa-se também o homem, porque no passado as mães já educavam os homens. Lá para frente eu poderei falar, e digo já que os meus irmãos também sabem lavar e sabem cozinhar, porque a minha mãe, na verdade, empreendeu esforços no sentido deles fazerem alguma coisa, embora nós meninas também fizéssemos. Então, eu dizer que famílias são mesmo famílias, independentemente do seu status social, mas a preservação, a transmissão, pensamos nós, do conhecimento,
na maneira de ser, na maneira de estar, na verticalidade da mulher. Nós não somos iguais aos homens, nunca seremos enquanto mulheres, estamos a lutar para a equidade de género e outras coisas, mas nós temos que chamar a atenção de que forma é que nós estamos a passar a mensagem do ponto de vista educacional aos nossos filhos, ao papel da escola, ao papel da família. Então deve haver esse casamento também do ponto de vista educacional, escola, família, igreja. Ou vice, família, escola, igreja, instituições também afins. Para que se tenham famílias saudáveis é necessário que existam estes procedimentos, mas o amor é fundamental. Eliezer, qual é o papel do amor e do respeito entre a estruturação familiar, dentro da estruturação familiar? Bem, eu diria assim, todo ensinamento gera uma atmosfera, ok? Todo ensinamento gera uma atmosfera. E, ora, digamos... só partindo do princípio colocada a doutora Canguimbo, quero dizer eu que a comunicação verbal é diminuta quanto à comunicação corporal, ok? E o que é que vamos chegar? Para atingir a questão do amor, como disse, toda comunicação, todo ensinamento gera uma atmosfera. A maneira como nós nos comunicamos com os nossos filhos, a maneira como nós partilhamos entre nós familiares, revelará o que nós temos e o que nós somos. E a primeira coisa, há pessoas que, onde que eu posso assim dizer, com palavras mais simples, há pessoas que amam, mas não sabem comunicar esse amor. Você olha, por exemplo, para uma mãe. Essa mãe tem amor, essa mãe ama os filhos, mas não sabe comunicar esse amor. Mas você consegue ver nos pequenos gestos que ela faz para sustentar a sua família. O grande problema na família é comunicação do amor. Um pai equilibrado, uma mãe equilibrada, obviamente tem um amor dentro de si. Agora, como comunicar esse amor é que tem sido o grande problema. Agora, obviamente, sem amor, nada vale a pena. Dizia um grande homem que mesmo que eu tivesse que entregar o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu desse grandes esmolas, se não tivesse amor, nada vale. Nada seria. Porque o amor é Deus. Como disse que a família não coexiste sem Deus. O amor é Deus e se você tirar o amor, você tirou Deus. E até nos anos 90 para lá, dizia-se que o coeficiente, né, o QI, que é o coeficiente de inteligência, era preponderante para que o ser humano atingisse grande sucesso na sociedade. Mas de 90 para cá, entendeu-se que a inteligência, o coeficiente de inteligência ou a inteligência cognitiva não é suficiente para que o indivíduo tenha saúde plena, tenha sucesso na sua vida. É necessário a inteligência, o que é a inteligência emocional. E essa inteligência emocional é criada dentro da família. E o elemento preponderante para que essa inteligência emocional seja despertada, criada na família, é a demonstração, é a comunicação do amor. Vem que existem muitas pessoas que são altamente dotadas com QI, com inteligência, mas que estão travadas na vida. Famílias destruturadas. Porque o QI vai me dizer o que eu devo fazer. Mas o que é a inteligência emocional vai me levar a fazer. Veja que muitas pessoas não têm esse domínio do QI. O que acontece é que, por estarem feridas emocionalmente, são pessoas altamente inteligentes, mas que não têm sucesso na sociedade, têm grandes problemas. E vê lá, as principais pessoas que mais criam distúrbio na sociedade são as pessoas que têm QI muito alto. Mas como não foram trabalhadas a questão emocional do ponto de vista do amor, aí usam a sua inteligência para as questões bizarras na sociedade. Só para rematar, eu costumo dizer com meus amigos que os líderes africanos chegam a ser muito mais inteligentes do que os líderes ocidentais. Só que aí está uma grande diferença. Eles usam a cabeça, mas não usam o coração. É. E por não usarem o coração, eles usam a sua inteligência para se manterem, para se enriquecerem.
imagine um camarada que está que tem um império que governa há 50, 100 anos, ok? Tem que ser altamente inteligente. Mas você vai ver os frutos dele na sociedade quase que não prosperam. Quase não prosperam. Por quê? Porque usamos muita inteligência para o coração. Se houver falta de amor, tudo morre. Tudo morre. O amor é a base de todo o entendimento. Canguimbo, como é que a família deve, na verdade, se posicionar durante o fim de ano? Ou seja, esta união do fim do ano reforça aquilo que são os laços familiares? Bem, eu teria que ter dados, enquanto académica, eu gostava de ter dados e fazer uma anamnese com perguntas, até ter um caso e poder entrevistar as famílias. O que eu tenho estado a presenciar, não é? As pessoas estão preocupadas com o material e não com o espiritual, com a limpeza da alma, com o perdão, com a mudança de comportamento, com a doação de afeto, com a doação de carinho. E então pensamos nós, e eu vim a refletir sobre essa questão, porque o que vi hoje na estrada, e eu pergunto porquê, quando nós podíamos, na verdade, dar prioridade e queremos passar todos ao mesmo tempo, do ponto de vista da saúde mental, nós sabemos, não são todas as pessoas, não posso generalizar porque eu não tenho dados, mas dizer que temos muito trabalho pela frente, pensar que no nascimento de Jesus, acima de tudo, não é? Nós precisamos dessa grande alimentação espiritual. Nós precisamos de pegar a nossa autoimagem e de falar de si para si. Qual tem sido ou qual foi a minha conduta até hoje, dia 25, na minha relação com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos, com o meu colega de serviço, com o indivíduo que eu encontrei na rua caído e não me aproximei. Então, nós temos que refletir, não importa ter a mesa farta, mas como é que eu estou espiritualmente. O interior, não é? Interiormente, sim. Esta leveza, esse pensamento ecológico também, tudo que Deus deu na terra, essa natureza, como é que eu me regalo enquanto, na verdade, essa representante de Deus na terra, que tenho essa missão. Então, muito triste eu estou porque há o consumismo e há pessoas que fazem compras compulsivas. No seu guarda-fato já tem 23 camisas, 100 e tal, 90 sapatos, mas ainda vai comprar quando deveria pensar no seio da sua família, aquele que precisa, aquela que precisa que não tem, ou aquela menina que está na rua, aquele menino também que está ali no hospital. Então pensamos nós que é um Natal de reflexão, porque nós estamos a ver toda essa mudança da grande influência da cibernética, que há tanta coisa boa e que nós não vamos buscar aquilo que é maléfico, porque é a Nicki Minaj, é aquilo, mas é uma outra realidade que nós temos que transportar aqui na nossa terra. Então pensamos nós que cada um tem o seu salário em função do seu sacrifício, da sua dor, do seu suor. Qual é o plano que está a fazer, o que tem estado a fazer, que vem aí o janeiro, nós sabemos que é um mês que por vezes estamos aqui a gritar. Então, faça poupança. Eu penso no Natal feliz, porque eu estou bem espiritualmente, quero cada vez mais agradecer a Deus, porque a minha inspiração não tem explicação, toda a criatividade que Ele me dá é para que eu possa trabalhar. Então, um Natal saudável, Natal sadio, é introspeção. Como é que eu estou? As pazes com o meu irmão, com a minha irmã. Se um dia, na verdade, fiz mal a alguém, não é verdade, que me perdoe, não é? Porque nós somos humanos e os humanos são falhos. Então é a questão também de higiene mental. Importante esperar o nascimento de Jesus, que Ele chegue, ainda que não tenha o bacalhau, ainda que não tenha um grão de bico, mas tem o pirão, tem o peixe seco, tem o lombi, tem o feijão. Então, viva um Natal feliz com aquilo que você tem à sua mesa. Mesa farta é esperar aquele que nasceu em Belém, que nasceu naquela manjedoura, para que nós pudéssemos aqui estar e sermos salvos. Então, famílias, não importa a mesa farta, mas importa o poder do Espírito Santo. Deus é Deus. Deus não é homem. Deus é Espírito Santo. Assim sendo, Elias, a ausência de uma estrutura familiar tradicional pode impactar negativamente na formação de uma sociedade sadia? Exatamente, porque Deus fez a família ser
o pilar da sociedade. Se o pilar não for firme, isso reflete-se, obviamente, numa sociedade. Deixa-me dizer, a maior instituição que Deus criou é a família, mas a glória deste relacionamento está na questão da amizade, na questão dos valores. Essa amizade é que vai nos permitir, é que vai permitir os pais passarem os seus valores para os filhos. Ok? E se esses valores não existirem, o que acontece é que a sociedade sofre, porque a sociedade é uma constituição de família. E, como disse, existe fase de educação. A educação tem sua fase, mas a instrução é para toda a vida. Só que você não pode educar não pode instruir quem você não educou. Se você não leva o seu filho, não educou o seu filho, dificilmente você vai instruí-lo. Porque fazer com que o seu filho te ouça tem idade. Porque chega uma altura, se ele não aprendeu a te ouvir, também não vai conseguir te ouvir. E todas as deficiências da família se refletem numa sociedade. Todas as deficiências familiares se refletem na sociedade. Vamos, uma família doente, logo, vai ser igual a uma sociedade doentia. Não tem como ter uma sociedade saudável se não tivermos uma família saudável. É por isso que as famílias devem ser potenciadas. É por isso que nós temos que rever nossos valores na família. Temos que ter o tempo suficiente, arranjar o tempo suficiente para que nós possamos passar os nossos valores aos nossos filhos. Temos que ter tempo suficiente para que nós possamos emocionalmente estruturar os nossos familiares. Porque se as pessoas já saem feridas da sua família, logo o que acontece? Quando vai para a sociedade, ela fecha-se. O que acontece? Quando ela se fecha, ela não se abre. E quando não se abre, ela se torna um indivíduo egoísta. Porque é um indivíduo ferido. Ele quer sugar em vez de dar. E aí nós temos essa sociedade toda egoísta, como a doutora Canguembo disse, que há muitas pessoas, temos a sociedade do consumismo, onde o nosso eu impera simplesmente. Porque isso não se aprendeu no lar. E isso é fundamental, que os pais ensinem isso aos seus filhos. Por exemplo, eu não permito que Eu gostava só de dizer o seguinte: nós temos que fazer essa analogia. Quem são os pais hoje, quem foram os pais ontem, o que é que eles receberam do ponto de vista educacional. Vejamos que, tendo em conta a densidade populacional jovem que nós temos a nível do nosso país, vimos que jovens há, digo rapaz e rapariga, que contraem, têm um relacionamento, um matrimónio, e com 16 anos, com 12 anos têm filhos. Vejamos de que forma que esta menina, essa pré-adolescente, vai passar essa mensagem naquele bebê. Ela agora pode ter 30 anos, a menina com 15. O que é que ela vai passar do ponto de vista educacional? Então nós temos um déficit enorme também. E é importante que se diga, independentemente do ponto de vista educacional, mães, pais que não sabiam ler nem escrever, não tinham nível acadêmico, mas do ponto de vista educacional, falando um bocadinho da tradição oral, passaram os mitos para que nós pudéssemos entender, ser repreendidos também na língua nacional, quimbundo, umbundo, fiote, passava uma mensagem para a nossa maneira de ser e estar. Então, nós temos que ver onde é que falhamos. Claramente que nós temos como cobrar aquilo que não demos. Não temos como, se essa mãe não teve, se esse pai não teve, como dar a estes filhos? Exatamente. É uma analogia que nós temos que fazer. Só para acrescentar, há um provérbio que diz assim: antes de você construir seu lar, primeiro veja a sua lavra. E há uma passagem também que diz assim: essa sabedoria guarda no seu coração para depois transmitir aos seus filhos. O que acontece é que as pessoas vão para a família, constituir família despreparada. Eles não têm preparação emocional, não têm preparação material, que é financeira, não têm preparação espiritual. Então não tem nada para passar. Como ele próprio não está instruído, como vai instruir alguém? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, esse é o déficit.
Nós temos um grande déficit na sociedade porque temos pessoas a constituir família sem estarem preparados antes. Mas o erro também parte-se, volto a repetir, aos nossos mais velhos. Os nossos mais velhos, que obviamente a nossa mamã Canguimbo, na sua geração, estão a nos deixar uma herança deficiente do ponto de vista de conhecimento estruturacional. Por quê? As senhoras, os senhores... Não, jovens, as senhoras e senhores estão a formar... Essa questão os senhores e senhoras estão a formar engenheiros, estão a formar doutores, estão a formar médicos, mas não estão a formar esposo e esposa. Existe uma coisa diferente. Nas escolas, nas universidades, não se formam esposos, não se formam as esposas. As esposas formam-se dentro de casa. Mulheres e homens formam-se dentro de casa. Agora sim, profissionais formam-se nas instituições. Em que lugar se coloca como homem casado? Como homem casado, eu me coloco como homem. Então, dizer. Mas do ponto de vista de educação, eu não concordo consigo em muitas coisas. Sabe por quê? Está tudo bem. Sabe por quê? Isso é a dialética da vida também. Está tudo bem. Isso é a dialética da vida. Gostava de lhe dizer o seguinte. Há uma discussão enorme que eu discordo do ponto de vista do ser e o estar. Discordo, porque eu não me lembro onde eu nasci, cresci e vivi, num Moseque, num bairro Forte Santa Rita, esse tipo de conversa. Hoje, não sei por carga d'água, que sociedade nós temos só com jovens? Será que uma sociedade faz só com jovens ou verdadeiramente precisamos sempre de receber? Eu preciso de ti. Eu não estou a excluir os mais velhos. Eu estou a chamar a responsabilidade dos mais velhos. Porque a doutora disse uma coisa, que do ponto de vista dialético, transmitiam seus valores. A doutora também disse que os jovens vão para a família despreparados. Mas quem deixou de preparar? Mas aqui um ponto que eu gostava, se me permitem, há um ponto que eu gostava, é assim, nós os nossos pais, e eu tenho graça, porque o meu pai foi casado com a minha mãe, tiveram 14 filhos, eu sou a 10ª filha. E eu quero dar graças a Deus, porque princípios e valores, é verdade, foram passados no seio da família e toda a contribuição da igreja e a escola também influenciaram grandemente na formação da minha personalidade. Mas agora hoje, meu querido colega aqui de painel, vamos ainda refletir. Quem são as famílias? E não se esqueça que nós, Angola, viveu uma situação, digamos assim, desculpem a expressão, danada. Esta guerra influenciou negativamente. Quem sofreu com essa guerra? Está a ver o êxodo? Sair de uma cidade, de uma zona rural, onde tu tinhas tudo a mão de semear. Há vários transtornos. Tínhamos famílias sólidas, doutora. Do ponto de vista, hoje a estatística dos divórcios é maior agora do que antes. E os lares eram mais firmes. Eu não estou a excluir os mais velhos. Pelo contrário, eu estou a chamar aos mais velhos. Eu estou a chamar os culpados. Não. Sim. Tu tens tem uma culpa. Tem uma culpa. Nós temos que falar com dados. Porque não é preciso dado. É só olharmos para como está as instituições familiares. Olha, há muitas pessoas hoje que são, do ponto de vista do QI, são pessoas de alta performance. Mas quando fala de QI, inteligência com instrução, inteligência cognitiva, a nossa capacidade nós formamos cientistas, doutores, mas nós deixamos de formar esposo. Por exemplo, há uma passagem da Bíblia que diz assim: aquele que encontra uma esposa, encontrou a bênção. Quer dizer que nem todas as mulheres são esposa, como também nem todos os homens são esposos. De quem é a responsabilidade? É da mãe dela e do pai dela. É isto que estou a dizer. Estou a dizer que é da mãe. Estou a dizer que os pais, de alguma forma, abriram mão da sua posição de formar maridos e mulheres e colocaram nas universidades. Hoje pensamos que a educação é só jogar para as universidades e para as escolas. Então nós temos grandes doutores, temos doutoras, mas com famílias disfuncionais. Não sabe. É. Mas existe aqui a falta, eu estou a querer fazer esta pergunta há muito tempo, existe aqui a falta de uma transição geracional. As gerações não têm conversado. Acreditas que os mais velhos não têm passado, não têm transmitido, não têm ensinado o que deveriam? E Canguimbo, acredita que têm ensinado, mas não há uma receptividade por parte dos mais novos? Olha, honestamente falando,
eu, enquanto consultora social, a constatação que eu faço, porque eu frequento os museques à profundidade, eu vou dizer, nós em Angola, independentemente de todas as dificuldades que muitas das nossas famílias vêm passando, mas ali existe o diálogo. Existe. Eu sou docente e conversei várias vezes com os estudantes que vêm de famílias, digamos assim, paupérrimas, mas ali existe o amor e a auto-vontade. Muitas vezes até o pai e a mãe estão desquitados, mas ele tem sempre aquela vontade porque aproxima-se de uma pessoa, um amigo ou uma amiga, ou um amigo ou uma amiga, que ela vai seguir como modelo as pegadas daquela amiga. Então pensamos nós, e o colega fala aqui de pessoas despreparadas, e é um assunto que eu tenho estado a debater quase todos os dias, porque eu faço consultoria, não fico aí nas plataformas a falar de casais, porque não é essa a minha conduta. Então por que as raparigas estão descompensadas? Querem casar, mas a mãe já sabe que essa menina não está instruída, mas quando aparece o rapaz para fazer o pedido, dar o lambamento, ela quer despachar-se da filha. Então, nós aqui temos que ver cada família também, e temos que ter ajuda assim das instituições, da assistência social, os psicólogos, os pedagogos, os juristas, as igrejas, porque as igrejas sempre desempenharam um grande papel também na construção da família harmoniosa. Então, tem havido diálogo, precisamos mais, porque nós ficávamos à roda da fogueira. É ali onde nós sabíamos os ensinamentos. Volto a reiterar que em Umbundo passaram grandes mensagens. Mas hoje também a juventude, muitos só cobram as línguas nacionais, mas nem todos têm interesse, porque no passado já eram proibidos, não é verdade? Porque diziam que a língua era de cão. E agora que se abriu, eu penso que também aí a responsabilidade das instituições de poderem fazer com que as mães se comuniquem com os filhos nas línguas, principalmente as meninas, que elas possam entender o que está a ser transmitido, porque é verdade que nós temos lacunas. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. E o jovem também está disposto, o jovem vai dizer, olha, você já tem cabelo branco, você já não pode mais trabalhar aqui. O jovem hoje quer tudo, já mão de semear. O senhor está ali já há muitos anos e ele nem quer aprender. Ele é nomeado e ele diz, olha, esse mais velho aqui já não dá, como é que nós vamos fazer para detonar? Quando nós podíamos sim conviver, o que eu sei, vou transmitir aqui ao colega, e o que o colega sabe. É assim que eu penso, tenho a mente aberta, porque eu sou mãe, os meus filhos são jovens, e eu não posso dizer que eu sou a detentora da sabedoria. Não, nós temos é que ter essa partilha do ponto de vista do conhecimento. Só com a partilha do conhecimento é que nós podemos também ter a prosperidade do ponto de vista que o colega teve aqui a falar, emocional. Mas como é que se trabalha também essa questão emocional? O meio faz o homem e o homem faz o meio. Mas se nós estamos no meio, como já dizia no início, só a cólera, só a palavras obscenas, como é que nós vamos educar essa filha? Claro, o que o pai está ali a fazer e a mãe, essa filha amanhã no casamento, coitado, o senhor não sabe, quando vai casar, depois e vice-versa, né? Não vamos falar só da rapariga, e o senhor também já vem com umas atitudes animalescas. Agora o doutor acabou me dando razão. Não, razão não é comparação, não tem razão. Não é questão comparativa, eu exatamente aqui isso naquilo que eu penso. A despreparação de família, porque assim, eu como pai, estou a passar princípios, a partir do momento que eu convivo, veja lá, que fora, eu sou escritor, faço palestras, fora eu ensino com palavras, na minha casa não é palavras, não com ações, funcionam. não é? É ações. É ações. Os mais velhos não têm agido com ações, Eliezer? Não estou a dizer isso, não estou a dizer isso. Estou a querer dizer o seguinte, que aquilo que eu passo para o meu filho, quando eu estou a criar um bom filho, estou a criar um bom marido. Se eu estou a criar um péssimo filho, estou a criar um péssimo marido. Se eu estiver a criar uma boa filha, estarei criando uma boa mulher. Mas como é que isso tem princípios? Desde a forma como ele lida com as coisas de casa, como respeita os pais. Olha lá, porque há uma passagem da Bíblia que diz que se tu não honras seu pai e sua mãe, nada te vai bem. E tu não vive longo um tempo. Essa base, essa honra, essa base que vai criando nos filhos, obviamente redunda em uma boa mulher. E uma boa mulher é mais fácil ser uma boa esposa. Por um minuto, não acha que a ação
e a palavra andam juntas, como é que a minha mãe me ensinou a fazer o funge? Não estou a reprovar, estou a dizer que é mais. Eu enfatizei. Eu só enfatizei a ação aos meus, na nossa família. Nós ensinamos mais Desde que o mundo com as dos ações. homens sempre se formaram também Ensinamos através mais dos com livros. com as ações, com os exemplos, do que com as palavras. Se existissem só palavras sem exemplos, somos hipócritas. Por isso hoje há muitos pais que não são críveis. Vamos lá, eu pego uma garrafa, os meus filhos me vêm a beber, mas vou dizer que meu filho tu não bebes. Por que acontece isso? Sou hipócrita. Não pode ser. A ação, a minha obra, o que eu faço... Ação e a palavra, ação e a palavra. Mas a ação chega a ser... Até a comunicação faz isso. Nós temos aqui o que... Batata doce, está aqui a batata doce. Não, doutora, nós temos aqui... É a palavra, nós temos aqui técnico de doce. comunicação e vão entender que a comunicação não verbal suplanta a comunicação verbal. De diversas formas. É um abismo Mas em quem não termos sabe, quem não percentuais. tem capacidade de ouvir. Mamã, existe uma coisa. A doutora disse uma coisa no princípio que eu reti. Que hoje, os exemplos que recebeu dos pais, na convivência, fez com que se tornasse a mulher que hoje... Sim, não é academia. Vamos lá, não é academia. É aí onde estou a chegar. É aqui onde estou a chegar. Certo. O que torna uma mulher não é academia. A academia me torna um profissional. E, aliás, se não for um bom homem, seria um péssimo profissional. Por isso, hoje há muita gente desempregada, sem emprego, com grandes talentos, mas porque não tem caráter. Vamos lá. O meu talento pode me abrir porta, mas o meu caráter mantém a porta aberta para mim. É exatamente isto. O meu talento, a minha As beleza... suas habilidades. Exatamente, a minha beleza, o que for, pode me levar até o casamento, mas lá não é mais minha beleza, é o meu caráter que mantém o meu casamento. Hã? A minha estrutura pode me levar até o casamento, mas chegar lá não. A beleza é superável. Mas o meu caráter é que vai manter a minha família sólida, o meu caráter que vai manter a minha família estável, é o meu caráter. Eu posso ser um grande técnico, um grande comunicólogo, olá, sei de tudo, abre uma porta para o emprego, mas por que muita gente prefere pessoas que menos têm talento do que as pessoas? Por causa do caráter. E esse caráter é forjado no lar, o caráter é forjado na família. E isso é responsabilidade, vamos dizer mesmo, responsabilidade estrita dos pais. Os pais é que preparam homens e mulheres. Olha, eu gosto de dizer o seguinte, a prática é o critério da verdade. E nós estamos aqui a falar por uma plateia enorme para o mundo e é preciso que nós possamos ter essa grande responsabilidade de que talvez pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que o colega teve, que também não teve. Eu não tive, por razões... Eu não quis que os meus... Não tive essa grande oportunidade. Não, quando eu digo oportunidade... Graça que eu me conheci Deus cedo e eu fui... Depois, os meus amigos são mais velhos e eu fui convivendo. Eu tive uma família... Será que a idade é maturidade? Não, eu tive uma família terrivelmente disfuncional. Terrivelmente. Eu seria um péssimo pai, seria um péssimo marido. Por quê? Porque eu cresci com grandes feridas emocionais. E o que o meu pai é, geralmente o que um pai é, reflete-se no filho. O que a mãe é, reflete-se na filha. Isso é prática. Por quê? Porque o que a mãe é, geralmente a filha também será. Eu seria um péssimo marido, um péssimo pai. Eu teria uma família disfuncional. Graças a Deus, Deus me salvou cedo. Mas, então, eu aprendi com os meus erros, curei as minhas feridas e me tornei o pai que sou hoje. Não quer dizer que já sou perfeito, é caminho para a perfeição. Mas, entretanto, se eu tivesse um pai, eu errei feiamente no meu casamento, nos princípios anos, mas se eu tivesse um pai que me passasse esses valores, se eu tivesse uma família, de ponto de vista de atmosfera saudável, eu não teria passado onde eu passei. Seria muito mais fácil. Eu não teria cometido os erros que eu cometi. Seria muito mais fácil. Mas eu sou um grande profissional, sou altamente inteligente, escrevo livros para os outros. Mas, de ponto de vista prática familiar, eu precisava de uma instrução de um pai, de uma instrução de uma mãe, para que fizesse funcionar. É isso que estou dizendo, doutora. Eu estou chamando a atenção aos pais para que assumam sua responsabilidade de instruir e não deixar para a academia para onde? Porque quem forma homem e mulher são os pais. Mas aí está, doutora Canguimbo. Podemos ensinar aquilo que nós não temos ou passar aquilo que nós não somos?
Não, nós temos que passar aquilo que nós somos, não é verdade? E eu gostava de dizer que famílias sãs, não é? E eu falo enquanto profissional, que têm filhos com desvio de comportamento. Então não há regras sem exceção. Pais instruídos nas missões, com grandeza, do saber ser, do saber fazer, que ensinaram até ofícios aos filhos, que nunca lhe faltou o pão nosso de cada dia. Mas nós de repente estamos a ver esse indivíduo desviado. Por quê? Porque são as influências também na rua, na escola, porque vejamos que nessa fase da pré-adolescência principalmente, e eu falo, não é verdade, porque eu já vivi uma experiência tão difícil, por causa desses problemas mesmo da toxicodependência, eu conheço essa situação, então muitas vezes são desvios, se não é a namorada que se droga, o rapaz teve um ambiente salutar em casa, mas é influenciado pela rapariga. Nem sempre, quer dizer, nós vamos crucificar a família. Nem sempre eu posso crucificar a família, porque famílias é que queriam ter uma oportunidade e não tiveram, por razões óbvias, que nós não vamos aqui julgar, mas pensamos nós enquanto sociedade, é palestrante, faz muita coisa, é verdade, mas eu lhe vou dizer, ao longo deste meu percurso, eu nem posso enumerar aquilo que fiz, porque não tenho esse direito de o fazer, mas digo que pessoas que se revêem em mim, não é? Pessoas que chegam por perto, o que é que eu faço? Eu vou orientar, porque as pessoas precisam, porque a sociedade está aí para poder ajudar também. Porque a sociedade, nós não temos como criticar só. Está tudo mal, está tudo mal. Levantamos as questões, mas quais são as sugestões para mudança de comportamento? Dá mais dedos a apontar do que também a questão de ajudar o indivíduo que está desviado, ou porque a menina está na prostituição, ou porque o rapaz droga-se, ou assalta, o que se deve. O pai já não gosta da mãe, a mãe já não gosta do pai, mas a criança tem culpa, então também temos que olhar, independentemente do casal não gostar um do outro, mas eu penso que hoje são os filhos a sofrer devido a essa situação. Então pensamos nós que cada vez mais, e a comunicação social está aqui, a ANGOP já está a levar essa mensagem também, que nós possamos fazer reflexão, como é que estão as famílias, como é que estão os casais, como é que estão os filhos, como é que estão também os seus professores lá na escola, qual tem sido também o papel que tem estado tem estado também, digamos assim, qual tem sido o papel de incutir valores da sua motivação, porque nós vimos também que no passado, eu ainda tenho essas recordações do professor, da professora que era madre, que na sua motivação tinha sempre uma palavra de carinho, de afeto, saber das famílias. Então, todos nós temos que engajar, todos nós temos que empreender esforços no sentido da mudança de consciência e deixarmos o ego, porque o ego também faz mal, percebe? O que eu sei, eu tenho que partilhar consigo, porque eu não sou detentora da sabedoria, eu sou uma interna estudante e todos os dias eu quero aprender, eu aprendo com os meus filhos, aprendo com os netos, eu aprendo com todos aqueles que me rodeiam, porque eu olho que, afinal de contas, não é a minha idade, mas é a minha espiritualidade e eu saber fazer, né, que é constante, para que eu possa estar inserida grandemente na nossa sociedade que se chama Angola e não só pelo mundo afora. Muito bem, Kanguem Buenanasi e também Eliezer Rodrigues são os nossos convidados de hoje neste Natal que se quer próspero e abençoado para cada um de vós que estão aí do outro lado e para nós também. No entanto, eu quero relembrá-lo de que a ANGOP tem várias rubricas onde você também pode acompanhar. Nós temos a Viver com Saúde, onde a saúde é realmente o nosso principal foco. Também analisamos factos económicos aqui na agência Angola Press e temos a resenha desportiva. São assuntos e são rubricas que trazem assuntos completamente diferentes para o seu bem-estar. Já sabe, subscreva o canal nas nossas páginas no Facebook, no Instagram e, claro está, também no YouTube. Não se vai arrepender. Hoje a conversa é em torno de como termos famílias sólidas e famílias saudáveis dentro de uma sociedade que se quer próspera e abençoada. Hoje também vamos olhar um bocadinho para aquilo que serão os desafios de ora avante, mas a pergunta que não se quer calar e eu faço para os dois é: o que é mais importante em uma relação familiar? É a convivência ou são os limites? É fundamental, Eliezer, que hajam limites na convivência familiar? Olha,
A educação infantil diz assim, há um deixa da educação infantil que eu muito aprecio. Se quiser formar a mente de uma criança inteligente, monitora as suas ações. Porque nas ações da criança não há responsabilidade. Se você não aprende a responsabilizar o indivíduo quanto é criança, cresce um indivíduo extremamente irresponsável, mimado e mal educado. E isto reflete-se muito nas famílias. O indivíduo é pai, mas é mimado, não sabe seus limites, é mal educado, é egoísta, quer tudo. A indivídua também. O que acontece? Nós criamos uma sociedade egoísta, uma sociedade que se devora por si, que não sabe seus limites. Ele não sabe esperar o timing certo, o momento dele, não sabe esperar. E isso começa, volto a repetir, nas questões do lar. Por exemplo, eu não permito que a minha filha, eu tenho 2 filhos, não permito que a minha filha, depois de ter pegado a sua porção, pegue do outro. Não. Tem que haver limites, né? Tem que ter limites, porque se não haver limite, eu estou a criar uma pessoa egoísta, mimada e mal educada. Por isso, daqui a nada faz isso tudo. Se tornam bajuladores, se torna destruidor dos outros, só para tentar subir na vida. Ele não tem limites. Ele faz tudo. O objetivo é alcançar o que ele quer. E isto destrói de que maneira as famílias. Se torna um indivíduo controlador, um indivíduo egoísta. Enfim, o que acontece? Temos essa família disfuncional e temos uma sociedade também disfuncional. Sim, famílias disfuncionais, resultado de termos, na verdade, também aqui uma sociedade disfuncional. Os desafios da vida moderna afetam, de certo modo, as famílias atualmente, os telemóveis. Estamos numa era digital, Canguim Buananás, que limitações é que devem existir? Será que estes meios vieram para ajudar-nos ou para prejudicar as famílias? Eu gostava de dizer que este mundo global veio sim para nos ajudar. E aí, nessa questão de limites, que eu volto também ainda, os pais são intervenientes na educação dos filhos e, como tal, tem que ver o momento certo, a idade própria, para que o filho possa ter um telemóvel. Eu não concordo que crianças pequeninas, nessa fase dos 5, 6 anos, mesmo até os 15 anos, eu penso que deve haver essa comunicação com o pai e se tiver que estar com o telemóvel é o lado da família e impor regras, impor limites. Então, eu digo todos os dias, o mundo global trouxe-me essa graciosidade, porque Angope já me leva para o mundo há 25 anos. E só tenho ganho enquanto cidadã, porque enquanto cidadã tenho feito o meu trabalho na sociedade, essa é a razão que eu aqui estou. E dizer que as famílias têm que ter o cuidado, têm que ter paciência acima de tudo na comunicação com os filhos, sabendo que através das plataformas tem muita coisa para o ensino e aprendizagem, que nós podemos fazer alguns cursos, nós podemos ter a comunicação com o colega, com pessoas até que nós não conhecemos, para que nós possamos ter conhecimento também em várias matérias das áreas sociais. Então, mas o que vimos hoje é que eu até agora não entendo os likes, não entendo, porque alguém que faça um trabalho de beneficência só tem um like, 2 likes. Mas uma mulher que está com a zona pubs, ou está a mostrar os seios, ou está a fazer alguma coisa, eu não entendo. Eu gostava de entender e aí chamar a atenção à família na orientação dos filhos quando estão na pesquisa. Claro que a criança que estuda, naturalmente, pode pesquisar, também tem que ver qual é o site que vai pesquisar, porque há aí um site, todo mundo agora dá receita, todo mundo faz, todo mundo quer ensinar, isso é muito mau, e então também atrofia a criança. Nós vimos que depois eles têm entrada por um jogo de missões, vão para aquelas plataformas onde tem os nudes, tudo isso, então pensamos nós que é um benefício. Não sei se quando fizeram era para atacar os africanos que queriam, quer dizer,
vão para lá porque começam logo a ver, olha, aquele senhor canta, está com a calça assim, aquela senhora canta, está com a blusa assim. Então, pensamos nós de que tem que haver limites nesse quesito e os pais devem acompanhar os filhos. Em tempo de aulas, eu não aconselho que os pais deem o telemóveis aos meninos, que eles deem ao fim de semana, porque é verdade que nós temos uma vida muito acelerada. Pais há e mães há que têm uma vida frenética porque moram ali e acolá, muito distante da cidade, podemos assim dizer, quase que não têm tempo. Mas então, ao fim de semana, devem tirar um tempinho para dialogar com os filhos. Olha, essa plataforma, está aqui o telefone, mas o uso do telefone é para pesquisa. Vocês têm que saber o que é a fauna, vocês têm que saber o que é a flora, têm que saber a importância do mar, têm que saber a importância da chuva. Este valor é que deve ser incutido às crianças através das redes sociais também. Essa beleza que o país tem, conhecer o mundo também. Nós podemos fazer uma viagem de continente a continente sem bilhete de passagem, mas através da internet nós vamos chegar até a América, a França, saber como é que vivem as pessoas, o clima, o que é que eles comem, a sua história. Então eu penso que há um benefício, mas há um malefício para aquelas pessoas que não sabem usar e também estão a atormentar a vida de cada um, não têm respeito da mãe da outra, do pai do outro, não têm respeito da hierarquia, não têm respeito. E às vezes também eu vou dizer uma coisa aqui o colega que é crente, não é verdade? Nós também estamos a ver, não é? Algumas igrejas também que não estão a dar exemplo às famílias. Nós temos a igreja, não é verdade? Porque nós nos revimos na igreja, nós acompanhamos aquilo que é a palavra de Deus. Mas estamos a ver aqui mensagens também desagradáveis, assuntos desagradáveis, uns são adivinhos. Então, quer dizer, é verdade, uns são adivinhos e também vão criando situações de ira no seio das famílias. Temos um grande proveito. Eu, enquanto acadêmica, eu vou para o mundo através da cibernética. Então, que as famílias, cada vez mais, possam orientar os jovens. Você quer ser químico, quer ser físico, quer ser matemático, vai ali saber da lei de Newton, saber da tabela periódica. Então, é isso que nós temos que incutir aos nossos filhos. Mesmo o alfabeto, pessoas há que não sabem o alfabeto, por isso é que não sabem escrever. Nós estamos a ver agora uma instituição que foram lá pessoas na recruta, mas elas não sabem ler, eles não sabem ler nem escrever. Então pensamos nós que deviam também tirar proveito, porque através da cibernética também tem ali páginas que ensinam a caligrafia. Eu não estou a falar que tem letra feia, não, mas saber escrever, dominar as consoantes e dominar também, na verdade, as vogais. Estamos com esse problema. Mas a cibernética tem, as plataformas têm. Temos que ir em busca daquilo que é o melhor para a nossa sustentabilidade, para o nosso ser, o nosso estar. E temos essa higiene mental. E o colega falava aqui da coeficiente de inteligência. É uma questão de treinamento também. A mente não pode estar estagnada. Então, nós, enquanto pessoas, temos que ter uma cabeça feita e não cabeça bonita. Só para acrescentar uma coisa. Um certo sábio disse assim: nem tudo, posso tudo, mas nem tudo me convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É bíblico, não é? É isso. E ele também diz: e não me deixarei dominar por elas. Ainda assim, um certo sábio disse: conhecimento é muito bom, mas se torna destrutivo quando não é medida a idade e a capacidade que engendramos o conhecimento. Olha, se nós não colocamos limite aos nossos filhos, as famílias não colocam limite, o que acontece? Eles vão para a internet, vão para lá e têm o conhecimento que eles querem e fora da sua capacidade de gerenciar o tal conhecimento. Daí que nós estamos a ver muitas pessoas com comportamento transviado. Por quê? Não sabem, não têm capacidade de gerenciar aquilo. Não têm capacidade de absorver aquilo. O que acontece? Hoje, absorvem mais as coisas mais na internet do que as coisas boas. Porque não tem orientação também por perto. Não tem limites. Sim. Isto é muito importante. Eu concordo com a doutora, quando disse que tem que ter idade de você colocar um telemóvel com a internet. Qual é, na sua opinião, a idade certa? Não, eu não acho muito a idade certa. Bem, diria assim. Diria que os pais deveriam medir o barômetro da responsabilidade que cada filho tem. E segundo,
e engendrar o conhecimento de acordo com o nível da responsabilidade que os filhos têm. Porque vou vos dizer, a internet não tirou só jovens, até mais velhos que estão a ser desviados com isso. Até mais velhos que estão a ser destruídos com isso. Então, a internet é para todas as idades, exatamente. Né? É para saber gerir. A capacidade de absorver o conhecimento correto para o momento, para a situação correta, e isto é muito importante. Daí que eu volto a repetir, é fundamental desde que o indivíduo tenha esses limites desde a sua tenra idade. Ele tem que saber quais são os limites, os valores devem estar lá, porque eu vou para a internet agora, eu tenho meus próprios valores, eu consigo escolher aquilo que é benéfico para a vida, eu tenho o meu foco na vida, eu tenho meus próprios valores e assim eu consigo absorver o conhecimento correto a respeito disso. Eu uso a internet, eu uso isso de forma correta, exatamente, porque eu aprendi a ter limites. Falemos um bocadinho sobre a integração de diferentes gerações dentro de uma família pode fortalecer a comunidade. Pensamos nós, porque eu tenho estado a dizer que os ensinamentos, mesmo do ponto de vista da oratura, da tradição oral, devem ser transmitidos. Independentemente de tudo, há uma irreverência, sabemos também as idades, mas pensamos nós que a família tem que ser paciente. Tem que ser paciente, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, não é verdade? Então nós não devemos nos cansar também de conversar. Por vezes o que é que acontece? E é verdade que muitos jovens também não dão créditos àquilo que o pai diz ou a mãe diz, vai dizer, olha, aquilo é no teu tempo, o meu tempo é outro. Mas eu tenho estado a dizer, eu cresci com tanta rigorosidade e eu continuo a trazer esses princípios e valores que nos foi dado. É verdade que a influência é tanta, mas nós temos que preservar enquanto angolanos, enquanto africanos, porque, e foi dito aqui muito bem, educação é educação, independentemente das influências que nós tivemos, que nós possamos ter, os desvios existem porque, veja que nessa fase da pré-adolescência, o jovem, a mãe até dá uma calça ao jovem, ele diz, não, isso já não está na moda. E ele vai sozinho, sem algum dinheiro até da propina, vai ao alfaiate para fazer a calça. Há situações que nós estamos a viver difíceis e nós temos que continuar ali no município, ali na Ruela. Então, nós temos essas placas agora, né? Aí placas onde os jovens ficam, nós temos que aproveitar também quem é o líder desta placa, quem é o líder deste... Nós vamos lá, se ali há cerveja, vamos passar uma mensagem, jovem, olha, não beba, que isso também pode destruir a sua mente, você se quiser amanhã ser um bom profissional, tem que estudar mais, ou tem que fazer uma alfabetizaçãozinha. Então penso que a família, vamos voltar sempre na questão da interveniência da família como primeira instância, não é? E outras instituições também que aí estão, que contribuem, não é? Então pensamos que temos esse papel, não temos como descurar. Por mais que nos cansemos, eu tenho que conviver consigo. E eu tenho que passar. E a sua inquietação, eu tenho que ter a capacidade de saber ouvir. Nós temos um problema também. Tenho qualquer aflição, não tem ninguém para nos ouvir. Há mais julgamentos do que propriamente aí pessoas... Aí está a questão disfuncional da família. Mas eu vou só deixar E às vezes até na família não quer ouvir, vem com duas pedras na mão quando tu dizes que tem um namorado ou uma namorada. Exatamente. Percebes? Pois é. Então ela vai falar com a amiga. E que educação é que a amiga vai passar? Aí está o grande problema. Bem, os jovens que desprezam os seus mais velhos perdem o poder da longevidade. Isso é dado adquirido. Quando nós desprezamos os nossos mais velhos, perdemos a nossa longevidade. E segundo, aquele que quiser ter sucesso amanhã precisa encontrar o caminho. E a minha vida se torna mais fácil quando eu me comunico com as pessoas que já caminharam. Porque, primeiro, aquilo que eu estou tentando descobrir, os mais velhos já descobriram. Nada é novo. Toda a minha trajetória agora... É só reinventar. Sim, exatamente. Eu só acrescento algumas coisas, mas os princípios já foram estabelecidos para as gerações antigas. E eu volto a dizer a mais. Quando os pais não têm o punho de autoridade, não ensinam seus filhos desde criança a manter a sua autoridade, estão a assassiná-las. E comportamento permitido é comportamento ensinado. Nós não podemos mudar aquilo que nós toleramos. Desde criança, os mais velhos
têm que ensinar a todo custo as crianças. E eu falava, colega, desculpe interrompê-lo, de famílias, pessoas jovens rapazes e raparigas que perderam a parentela, ficaram devido ao êxodo, devido à guerra, ficaram sem pai, sem mãe. Outros criaram na rua. Claro que nós temos que apelar às instituições também, do ponto de vista educacional, para que possa orientar essas pessoas. Eu concordo consigo, mas o meu olhar é mais profundo. Para aqueles que não tiveram a imagem da mãe, para aqueles que não tiveram a imagem do pai, não tiveram avô, e foram para a casa de uma senhora, e essa senhora, do ponto de vista do investimento educacional, fez daquela rapariga e aquele rapaz serviçal. Nem a escola foi. Então são essas questões que nós também temos que aqui aflorar. Estou a me focar na questão familiar devido ao tema. Estou a me focar muito nos espaços da estruturação familiar. Eu estava a dizer o seguinte, que o senso de autoridade é muito importante. Deixa eu contar aqui uma historinha rápida. Okay. Eu tenho um amigo meu, que tem 78 anos, que é um pastor. E o filho dele, uma vez estávamos assim a conversar, disse: a autoridade que o meu pai detém sobre nós salvou a minha irmã. Eu disse: como? A minha irmã veio com o camarada, apresentou para ser noivo. E o camarada disse: eu vou casar com a sua filha, pastor, não há problema nenhum, vou casar com a sua filha. O pastor disse assim: tu podes casar, tu pode até querer casar com a minha filha amanhã, mas eu não te quero como um genro. Não, mas eu porque não te quero mesmo. Algo dentro de mim diz que não quero você. Você não é para minha filha. Não tem a ver com questões financeiras, você não é para minha filha. Ele foi, a filha começou a chorar, mas chorou copiosamente. Pai não me ama, mas como ela desde sempre soube manter-se sob a autoridade do pai, deixou o camarada, mesmo não querendo. Passando alguns anos, a filha veio chorando outra vez e agradecer ao pai. Porque aquele camarada, nessa altura, já casou 1, 2, 3 vezes e todas as mulheres morreram. Todas morreram misteriosamente. Nós somos africanos e acreditamos em maldições, acreditamos em todas essas coisas. O que salvou aquela jovem? Moral da história. Moral da história. A autoridade que os pais detêm sobre os filhos e a capacidade dos filhos de obedecer aos seus pais. Isso é que traz longevidade. Que a Bíblia diz que honra seu pai e sua mãe para que se prolongue. Se a pessoa não tem esse senso de autoridade, se os pais forem flexíveis nas questões, porque os pais têm 2 funções. Os pais lideram com exemplo e chefiam. Quando é que vão chefiar? Eu vou chefiar os meus filhos quando vejo que o caminho que estão a trilhar não é bom. Então me imponho. Mas aí está, colega, nós também temos que pensar nas famílias monoparentais, está a ver? Nós estamos a falar aqui de famílias, na verdade, bem estruturadas. É muito importante que falemos. E são essas famílias que nós também, a nível da nossa sociedade angolana, também temos como modelos. E nós temos que convocar as igrejas, as associações, as instituições, tem que convocar essas famílias para que nós possamos passar esses princípios e valores. Porque veja, um indivíduo, um menino, uma menina que é órfã, não tem mãe, não tem pai, está ali no Padre Horácio, está ali, e do Padre Horácio ele sai com 18 anos, está ali a irmã Regina a fazer o seu trabalho, todos aqueles. Então, nós temos que olhar para a nossa sociedade com olhos de ver. De que forma é que nós vamos poder salvar essas meninas que aparece a menarca, que é a primeira menstruação, que não tem ali alguém por perto para lhe poder instruir. Ela vai andando à solta, de repente surge uma gravidez. Então, eu penso que nós, agora no nascimento do menino Jesus, é para que todas nós, governantes e não governantes, também refletirmos como é que está a nossa família propriamente dita, alargada, e a nossa família, porque Deus disse que cada um tem que amar o próximo. Qual tem sido o nosso papel do ponto de vista da intervenção educacional na maneira de ser e estar do indivíduo na sociedade? Muito bem, e já mesmo para fechar, continuamos ainda consigo, que mensagem é que fica? Há a necessidade, Canguimbo, de deixarmos conselhos úteis para os nossos internautas? Que conselhos é que deixas já mesmo na reta final, neste dia especial para todas as famílias, não só angolanas, mas de certo modo internacionais também? Certo. Eu gostava, acima de tudo, pedir aqui aos angolanos na diáspora, os nossos irmãos e irmãs, que pudéssemos refletir na doação de carinho, de afeto, no seio da família, e não só para todos aqueles que nos rodeiam, e perdoar acima de tudo. É verdade que muitas vezes nos magoam,
não é? E nós temos que ter essa capacidade de fazer limpeza da alma, porque há filhos que não falam com o pai, há filhas que não falam com a mãe, então eu não falo, quer dizer, há pessoas que têm o coração muito endurecido, então temos que ser flexíveis e comer o que tem, esperar a vinda de Cristo, que é o melhor alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito, e fisicamente falando, sentirmos-nos todos felizes para a preparação de receber esse grande homem que vamos receber hoje. Muito bem. À meia-noite. Muito bem. Eliezer, para fechar, que conselho é que fica, que recomendação é que fica para as famílias e não só? Bem, eu digo que devem valorizar a família. A família é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Lute por ela, potencie-se, viva, e se você não teve uma família funcional, agora faça funcionar a sua família, dê aos seus filhos aquilo que o seu pai não deu, que a sua mãe não deu, seja o que o seu pai não foi, seja o que sua mãe não foi. Potencie-se, porque o maior tesouro de uma pessoa é a família. Pode ganhar o mundo, mas se você perder sua família, você é um perdedor. Pois é. E é com estas palavras dos nossos convidados, a doutora Kanguembo Ananás, que esteve aqui a dar-nos o seu contributo, e também do Eliezer Rodrigues, que é escritor, que também conversou connosco em relação a um tema bastante importante. Hoje falamos sobre a família. Como é que está a sua família? É um bom momento para a reflexão, para rever-se, e parafraseando o que disse Kanguembo Ananás, deixemos os nossos corações mais flexíveis, não endureçam os vossos corações. O nosso muito obrigado a si que nos acompanhou, obrigada ao Shopping Avenida por nos ter recebido e ter dado este estar diferente a este programa neste dia especial. Pode vir você com a sua família aqui também, que está um filme a rolar. A Forja é o filme que está nesta altura a rolar aqui nas salas de cinema. Você pode vir, trazer a família e fazer parte. Também pode trazer algum dinheiro, fazer algumas compras e deixar a família feliz neste dia que é especial. Shopping Avenida é a solução para si. Quanto a nós, queremos agradecer em nome de toda a equipa, prometendo voltarmos em próximas ocasiões. Mas é também em nome da equipa que desejamos a todos um Feliz Natal. Até já.